Para de conversar com o Carlos Andreas, a gente ouviu agora há pouco o ministro Carlos Lupe se defendendo, dizendo que fez tudo o que podia ali quando soube a respeito dos desvios no INSS, mas Lupe está brigando com fatos ali, Andreasa. Tem muitas evidências de que ele, estou sendo generoso aqui, poderia ter feito mais para coibir o que aconteceu. Andreasa, como é que você está vendo esse escândalo? Bom dia para você. Bom dia, meus amores. Fala, Megali, pessoal. Diz que fez tudo o que podia, mas não fez, não. É o caso do governo que diz ter tomado providências contra as fraudes, roubo no INSS, e, no entanto, as fraudes continuaram e mesmo aumentaram. Vou repetir. O caso do governo que diz ter tomado providências contra fraudes e as fraudes aumentaram, mesmo com essas providências. Ou seja, no melhor cenário, sendo generoso para com o governo de turno, com o Ministério da Previdência, especificamente com o ministro Lupe e com o INSS, na melhor hipótese, foram incompetentes. Agiram insuficientemente diante dos fatos. É bom registrar, porque a gente precisa ter a cronologia dos fatos, assim como a ordem de grandeza, que esse esquema não começou no governo Lula. Ele tem origem... Nós estamos falando de algo como, desde 2016, algo como 8 bilhões, com B de bola, de reais, nesses descontos associativos. Nem todo esse volume, por óbvio, terá sido fraudado, mas há indícios de que boa parte dele foi objeto de fraude, ou seja, descontos associativos dados sem autorização dos aposentados e pensionistas. Começa em 16 e vai escalando. Então, eu tenho aqui a ordem de grandeza, para que a gente não se esqueça. Começa em 2016 com 413 milhões de descontos associativos. Repito, esse montante não será tudo para fraude. Então, em 2016, 413 milhões. E em 2020, esse valor chega a... Já é governo Bolsonaro, chega a 510 milhões. Em 2022, eram 706 milhões. Nós estamos falando aí de M de Maria, milhões. Aí começa o governo Lula, 2023, primeiro ano do governo Lula, quase dobra. A gente vai a 1,3 bilhão em descontos associativos. E em 2024, dobra mesmo, vai a 2,8 bilhões em descontos associativos. É uma escalada muito grande. Concorrendo para isso, a gente não pode esquecer ao Congresso Nacional, porque havia uma tentativa de criar aqueles mecanismos de verificação anuais para que a cada ano se checasse com os aposentados e pensionistas se os descontos eram autorizados para eles, se estava tudo bem, se estava tudo em conformidade. O Congresso mudou a regra, adiou o início dessa revalidação, até que finalmente foi extinto completamente a possibilidade de que houvesse a revalidação. Então, o Congresso afrouxou as regras a partir de 2020, se eu não me engano, e a coisa, portanto, fica franqueada para que o esquema começasse. E a gente chega ao governo Lula, quando o troço acelera, mesmo com uma quantidade imensa de alertas. Tem alerta do Tribunal de Contas da União, tem alerta da Controladoria Geral da República, tem alerta e mesmo providências tomadas pelo Ministério Público, afora o trabalho da imprensa, denunciando, desde pelo menos 2023, que havia problemas na concessão desses descontos associativos. A CGU encaminhou os resultados da entrevista, porque a amostra assustadora da CGU é essa, né? Entrevista um monte de gente, um monte de aposentado e pensionista, e boa parte deles se depara com o fato de que, embora descontados, não tinham autorizado aquele desconto. Então, a CGU, diante desses dados, encaminha esses números para o INSS. Isso, minha gente, em julho de 2024, 3 de julho de 2024, já estamos no ano passado, quando a coisa explode. 9 meses antes do início da operação da Polícia Federal. No dia 23 de julho, 20 dias depois, o comando do INSS recebe a versão preliminar desse relatório. Em agosto, a Controladoria Geral da União se senta com o INSS para discutir o assunto. Em setembro, a Controladoria Geral da União conclui o relatório, constatando que, mesmo com todas as conversas, o INSS não agia a respeito, pelo menos não agia a contento. Da parte do Tribunal de Contas da União, fiscalização desses descontos, reuniões com o INSS em setembro
e novembro, aí ainda de 2023, diante dos problemas, aí instala uma inspeção entre novembro de 23 e março de 2024 para verificar essas denúncias de fraude e sai dessa inspeção com a verificação de insuficiência dos mecanismos de controle do INSS. A gente volta a junho de 2023, numa reunião do Conselho Nacional da Previdência Social, em que o ministro Carlos Lupe foi alertado, meados de 2023, foi alertado por uma conselheira de que havia alguma coisa errada com esses descontos associativos. O Ministério da Previdência só vai tomar providências a respeito em abril de 2024, um pouquinho antes, no final de março de 2024, muitos meses depois, quase anos depois de o ministro ter sido comunicado pela primeira vez. Isso só toma providência porque as investigações já estão rolando. E quando toma providência, determina uma instrução normativa, supostamente para ter mais controle sobre o INSS, que na prática está lá dito, isenta o INSS de responsabilidade, diz que as fraudes, caso existissem mesmo, não seriam de responsabilidade do INSS e dos seus dirigentes. Diante de tudo quanto há, da participação também do Congresso Nacional, da sucessão de governos, da fraqueza dos mecanismos de controle do INSS, com a ideia de que órgãos de controle exercendo o seu papel, o governo dizendo que toma providências, as providências tomadas, na hipótese de que tomadas não sendo suficientes, no melhor cenário, nós estamos diante de um caso escandaloso de incompetência. Já seria razão suficiente para o ministro Carlos Lupe cair, mas a operação ocorre não por razões de incompetência, minha gente, é porque parece que o buraco é mais embaixo. Pois é, e aí o tempo é muito curto, mas eu faço uma pergunta objetiva. Esse caso tem potencial para ser o Petrolão de Lula 3, Andreasa? Não sei, Megali, eu vou te responder assim, dessa maneira, não sei. Acho que tá todo mundo a gente tá tão acostumado com corrupção, a gente tá anestesiado. Eu acho que, sabe, a tendência maior, a meu ver, é a acomodação, sabe, Megali? Será? É tão grave, é tão grande, né? É grave, é muito tem bilhão. Ferrari, tem esses elementos. Mas começou no dinheiro. outro governo, mas o outro governo acabou. O governo não sabe Agora, como tem uma vai coisa- pagar, como vai ressarcir essas pessoas. Não, disseram que já tem para pagar um mês, né? No próximo, mas depois não tem ideia, porque também não tem dinheiro para pagar essa conta. E outra coisa também, aliás, respondendo essa pergunta, para ajudar a tua resposta, a oposição que não explora o assunto politicamente, né? Eu não sou conselheiro de oposição, não tenho nada a ver com isso, mas a oposição continua com a bandeira da anistia para beneficiar Bolsonaro. Um escândalo como esse do INSS e a oposição, o governo Lula vai até agradecer. É que também tem que ver o quanto a cueca da oposição não tá suja, né? Porque o esquema já existia no outro governo, enfim, esse aí tá respingando em todo mundo. Andreasa, Passou pelo governo Bolsonaro, eu disse aqui, a gente não pode esquecer disso. temos grandes novidades, a gente pode falar as novidades sobre a música, por que não? Porque a partir da semana que vem, como parte já da comemoração dos 20 anos da Band News FM, o mês é maio, Andreasa será o nosso colunista não mais às terças e quintas, né? Mas às segundas, terças, quartas, quintas e sextas. Aê! Muito Aê! Tô muito feliz, pessoal. Obrigado, tô muito mais contente. espaço. A gente volta, né? Porque foi assim, não faz muito tempo, né? Na minha primeira passagem, a gente volta para essa coluna diária. Eu tenho um prazer imenso, vocês sabem disso, em trabalhar com vocês. É um prazer imenso em estar nessa casa. Que bom que a coluna cresce. Obrigado pela confiança. Espero corresponder, como diria o jogador, né? Corresponder às expectativas. Muito obrigado, tá? Vai atrás E nós dos estamos 3 ouvindo. pontos. Vou trazer os 3 pontos, eu prometo. Fazer o melhor para isso. E a gente está ouvindo o Bar da Esquina, que é do Jorge Aragão com JB, um clássico, gravado originalmente pelo Fundo de Quintal, na voz do Aragão. Eu adoro. Barra da Esquina é sempre um bom lugar para se ir. Já Um chegam, beijo, já meus chegam as amores. mensagens aqui comemorando. Valeu, Andreasa. Até hoje é terça, né? Megali, Ah, comemorando ou praguejando, o importante é que vocês fiquem aqui com a gente, tá bom? exato. Um abraço, Andreasa. Até quinta não, porque Quinta-feira, quinta é você tá? feriado, né? Não, quinta eu tô aqui para trabalhar, tá? Então, Se vocês boa, quiserem, tá bom. eu tô aqui. Estaremos. Bom para as meninas, porque eu vou estar em Minas Gerais. Até, Andreasa. Muito bem. Um beijo. Beijo. Não tem mais jeito. Melhor é dizer